Bom, segunda atualização do Diário de Leitura do Diário de Anne Frank, HQ. Tô apaixonada já. Acho que eu já até tinha falado sobre isso. Eu tinha falado isso na primeira parte, né? Então nessa segunda parte eu li da página 51 à página 101. E fiz algumas anotações para comentar aqui com vocês. Bom, já teve uma parte bastante triste aqui. Claro que a história toda em si é triste, mas eu marquei aqui as notícias que o pessoal do Anexo Secreto recebeu, que recebia, enfim, sobre os outros judeus que estavam fora do esconderijo, né? E na página 52 e 53, a Anne fala sobre isso, né? E tem até uma ilustração bem triste que mostra as pessoas, né, os judeus todos juntos e tal, com as mãos pra cima, morrendo de medo, assustados. Aí tá escrito assim, eu vou ler um pedacinho. Ninguém é poupado, os doentes, os velhos, as crianças, os bebês, todos são forçados a marcharem em direção à morte. E tem aquela imagem que eu falei. Depois, uma parte na página 68 que fala sobre a situação na qual eles estavam no anexo secreto, na página 68. Isso aqui é a Anne falando sobre o estado que as coisas estavam depois de quase um ano escondidos, ou um pouco mais de um ano, né, por aí, escondidos. E aí ela fala de, por exemplo, pente que estava quebrado, toalha que não se lavava, roupa de cama que não se lavava, peças de roupa que estavam praticamente destruídas e etc, né? E aí faz a gente pensar, né, de não poder nem lavar roupa, né? Coisa básica. Depois eu anotei aqui na página 71 que a Anne comenta sobre o medo que ela tinha de sair na rua. Ela precisa ir ao oftalmologista, porque parece que ela tá com um problema de vista. Ela tem que praticamente se fantasiar, né, se disfarçar para poder sair na rua, para não ser reconhecida. Aí eu marquei uma parte que ela diz assim: a simples ideia de sair, andar pelas ruas, me deixava petrificada. Acho que prefiro ficar cega e morrer de fome no anexo. Então assim, ela preferia ficar escondida e morrer lá do que sair na rua e arriscar ser descoberta, né? Que louco isso, né? Você tem que ficar escondido e ficar com medo extremo desse de sair na rua. É uma coisa que não deveria ser assim, né? Obviamente. Lendo HQ, eu lembrei bastante, assim, de algumas partes do livro mesmo. Eu não vou lembrar se tá, assim, super fiel, mas eu lembrei de muitas partes mesmo. E tá realmente uma graça. Até onde eu li aqui, eu só tenho elogios. Aí na página 136, na página 76 e 77, ela fala sobre os horrores do que ela passava durante os bombardeios, né? Uma guerra estava acontecendo e aí quando os bombardeios aconteciam, uma sirene tocava e ela contando sobre como ela ficava em pânico e o que ela fazia. E ela conta com o horário e tudo que ela fazia. Então quando ela acordava, ela ficava com medo, se escondia debaixo da coberta. Depois acabava indo para a cama do pai, enfim. Perdi o apetite por causa disso. Tive a impressão que essa segunda parte foi bem mais triste que a primeira parte que eu li. Que tem bastante descrição de momentos muito tensos, assim, muito tristes. Aí na página 82 e 83, ela fala sobre os anjos da guarda
que ajudavam a família dela e as outras pessoas que estavam no anexo. Então, que tinham algumas pessoas que estavam doentes e tudo mais, então estava um pouco difícil. Uma moça também que ajudava ele sofreu um acidente, chegou no anexo machucada, enfim. E aí ela fala sobre isso aqui. E aí eu marquei um quadrinho que ela fala o seguinte: quando não consigo evitar pensar no que vai acontecer se nossos anjos sumirem, caio em tristeza profunda. Então, mais um pouco sobre, né, a situação barra pesada que eles estavam passando. Aí na página 84 e 85 também tem, também acho uma passagem bem forte também, porque a Anne tá falando sobre um período em que ela estava depressiva, que ela estava tomando remédio, inclusive, para ansiedade e depressão. E que mesmo tomando remédio, quando ela adormecia, quando ela conseguia adormecer finalmente, ela ainda sonhava com coisas ruins. E tem uma ilustração bem forte também aqui. Numa passagem aqui a Anne fala muito sobre a mãe dela. Tem uma passagem específica em que ela fala bastante sobre a relação entre ela e a mãe dela. Como eu falei, a Anne tem uma personalidade forte, né? Então ela entra muito em atrito com a mãe dela. Ela já tem uma relação difícil com a mãe dela, naturalmente, pelo que dá pra perceber, pelo que ela relata no diário. Ela é muito mais chegada ao pai dela. Mas o que eu acho legal é que num momento assim, ela desabafa, ela fala mesmo e tudo mais, mas depois num outro momento ela acaba se desculpando, ela acaba vendo que foi um momento de raiva, enfim, que passou e acabou. Então, apesar desse lado explosivo dela, e ela tem esse lado maduro também, sabe, de reconhecer as coisas, reconhecer os erros. Eu pulei uma parte na página 87. Ela fala sobre como seria o fim da guerra, né? O que ela faria quando a guerra acabasse. E ela diz que ela não consegue imaginar, na verdade, como que seria quando o mundo voltasse ao normal. E aí tem uma ilustração muito bonita também. Essa aqui. E aí ela descreve a situação dela com essa imagem. Ela também fala bastante sobre sentir culpa por estar no anexo. Imagina isso. Ela se sente culpada em parte porque ela tá passando por tudo aquilo, mas ela tá no anexo, ela tá protegida, ela tá escondida. E ela pensa numa amiga dela que tá lá fora e ela não pode fazer nada pela amiga dela. Aí a última coisa que eu marquei está na página 97, é uma imagem bem bonita, na qual a Anne fala um pouco sobre sexualidade, sobre desejo. Ela sempre falou de meninos, né? Desde o começo do diário ela fala que os meninos não tiram o olho dela, não sei o que, nananã. Mas nessas imagens, tanto na página 96 quanto na 97, surge um outro lado aí da sexualidade da Anne. E ela tá com uma amiga e ela diz que ela tinha sensações antes mesmo de menstruar. E aí ela lembra de uma situação que ela tá na casa de uma amiga e tal, e ela tinha vontade de beijar a amiga e tudo mais. E aí, na página 97 ela diz: tenho de admitir, sempre que vejo uma mulher nua, entro em êxtase. E aí tem essa imagem que eu acho muito linda também, uma das mais bonitas. Como eu disse, eu achei essa parte muito mais triste do que a outra. Tem muito mais coisas acontecendo, coisas ruins acontecendo, né? E então eu achei que foi uma parte bem mais pesada do que a primeira parte. E vamos para a terceira e última.